Olá, pessoal! Nessa unidade, nós vamos conhecer diversos gêneros textuais diferentes e vocês vão perceber que eles podem tratar de um mesmo assunto, mas abordando de uma forma completamente diferente. Na página 196, observem que nós temos uma variação de representações da valsa. A valsa, que é um gênero musical que vocês já conhecem, né? Em que constituem passos de um para lá e outro para cá. Ela foi representada de formas variadas, como um quadro, que vocês estão vendo à esquerda, mais para frente uma escultura e ali no fundo nós temos um poema. Então observem que um gênero musical ele pode ser descrito em diversas linguagens, de formas diferentes. Na página 197, nós vamos falar do gênero textual biografia. A biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A pessoa biografada, geralmente, é uma pessoa de relevância na nossa sociedade, como, por exemplo, um artista, um escritor, um pintor, um cantor, um cientista. Esse gênero textual, ele pode ser feito de diversas formas. A mais comum é utilizando a ordem cronológica, ou seja, nós começamos falando do nascimento, da vida familiar, dos fatos mais relevantes, até chegar o momento da morte dessa pessoa que está sendo biografada. Ou não, porque também nós podemos falar sobre pessoas que ainda estão vivas. Não necessariamente a biografia é feita sobre pessoas que já morreram. Uma outra forma de fazer uma biografia é o que nós chamamos de autobiografia, que na verdade quem está escrevendo é o próprio indivíduo narrando a própria vida. Essas biografias geralmente são feitas em primeira pessoa, diferente da anterior, que é feita em terceira pessoa. Ainda na página 197, nós temos alguns exemplos de biografias. A primeira é a de Camille Claudel. Eu vou ler um pouquinho com vocês e vou comentando algumas características do gênero. A escultora Camille Claudel foi uma das mais importantes artistas do final do século XIX. No entanto, como ocorreu com várias mulheres, Claudel só foi reconhecida muitas décadas após o seu auge artístico. Observem que, como eu disse, a biografada é uma pessoa de relevância na nossa sociedade. Ela é uma artista do final do século XIX e que teve um reconhecimento artístico. Ela contribuiu para a obra do escultor Auguste Rodin, 1840 a 1917, e foi sua assistente de trabalho e companheira de vários anos. Este relacionamento a influenciou tanto em sua vida pessoal quanto em sua criação, e quando Camille decidiu romper com Rodin e distanciar sua composição de arte dele, foi o período em que mais conseguiu produzir com êxito. Observem que essa é uma biografia curtinha, então ela só vai trazer os fatos mais relevantes mesmo da vida da autora e de sua obra. Dedicou-se a criar figuras humanas, nuas e busto, caracterizando-os com movimento e sensibilidade única. Uma de suas obras mais importantes é a escultura A Valsa, de 1895, em que retrata um casal apaixonado que está dançando em um ritmo de dança. Ou seja, é a escultura que nós temos no início da página 196, lembram? Camille Claudel nasceu no dia 8 de dezembro de 1864 na cidade francesa de Aisne e morreu na miséria e abandonada aos 79 anos, em 19 de outubro de 1943, após ter vivido 30 anos em um hospital psiquiátrico na França. Observem que aqui nós temos o nascimento e a morte no mesmo parágrafo no final das informações, porque provavelmente nessa biografia o que está sendo de maior relevância é a própria obra da autora e as influências que ela teve para se transformar no que ela se transformou e que permitiu com que ela fosse reconhecida. Observem que o tempo inteiro nós estivemos falando do mesmo tema, que é a valsa, mas ele foi descrito de formas diferentes. A última foi em formato de biografia, porque a Camille Claudel é a responsável por ter feito a escultura da primeira página. Agora a seguir, nós vamos ver a valsa
como um poema. Observem na minha leitura da primeira estrofe o ritmo que o poema foi construído. A valsa. Tu ontem na dança que cansa voava, com as faces em rosa, formosas, de vivo, lascivo, carmim. Na valsa tão falsa corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. O que vocês observaram na minha leitura que se assemelha com a valsa? A valsa, ela é uma dança em que nós temos dois passos, um passo para lá, outro para cá. A mesma coisa é o ritmo do poema. Tu ontem na dança que cansa voavas. Observem que a forma que o poema tomou foi a própria referência à valsa e à forma como se dança. Espero que com esses exemplos vocês tenham percebido que é possível se expressar de maneiras muito diferentes. As artes abrem todas essas possibilidades para nós. Viram que o mesmo assunto, a valsa, pode ser representado de formas muito criativas e distintas. Então, é para isso que a gente estuda os gêneros textuais, para que a gente possa se expressar com mais eficácia, com mais liberdade e atingir o público que nós estamos querendo.